Oi! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Salmo 23. Eu tenho certeza que, todos nós, todos conhecemos os Salmos 23 e o 91, que são um dos mais famosos, né? Mas será que quando a gente estuda, quando a gente lê ou quando a gente pronuncia as frases desse salmo, será que a gente entende o que nós realmente estamos querendo, o que estamos pedindo a Deus ou falando para Ele? O significado de cada frase, qual que é o sentido, de que quem escreveu? Se a gente observar bem cada frase, a gente vai perceber como que Davi, que ele que escreveu o Salmo 23, o Davi era um pastor de ovelhas quando ele escreveu o Salmo. Depois ele se tornou rei, mas ele escreveu o Salmo nessa época. Então, quando ele escreveu o Salmo, ele quer nos mostrar o quanto ele confia em Deus, o quanto esse Deus é bom, ele é generoso, ele é misericordioso, e ele quer nos mostrar também, ele mostra a fé que ele tem, a força e a confiança que ele tem nesse Deus. Então, ele realmente queria mostrar para a gente a bondade e o tanto que ele confiava. Vamos começar então? O Salmo começa assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Então, o Davi, ele era pastor de ovelhas. E o que um pastor faz? Ele conduz, ele guia, ele direciona suas ovelhas de forma que não aconteça nenhum problema com elas, nenhum prejuízo, para que nenhuma ovelha se perca no caminho. Eles colocam as ovelhas para pastarem, para comerem, se alimentarem, e depois ele vai guiando essas ovelhas de volta para casa. E aí, ele quer mostrar que Deus é o nosso pastor, que ele nos guia, que ele nos sustenta, que ele nos protege. E nós precisamos sempre de ter essa consciência de que Deus é o nosso pastor e é o nosso guia, e que nós precisamos confiar nele o tempo todo. Ele é zeloso, misericordioso, bondoso com todos nós. Assim como as ovelhas necessitam de um guia, de alguém para orientar, para conduzir, para corrigir quando necessário, nós também precisamos nos colocar como ovelhas do Pai, ovelhas de Deus. E nós também necessitamos desse cuidado, de orientação, de força, de sermos corrigidos quando precisarmos, E que só dessa maneira nós conseguimos trilhar o caminho da luz, para a gente consiga o nosso crescimento espiritual, de nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Davi demonstra o tamanho da sua fé nessa força suprema, nessa força divina, nos dizendo que com Deus nós podemos ficar tranquilos, ficarmos seguros, pois nada irá nos faltar. Ele nos provém, ele traz a provisão para todos nós. Então, com a fé nessa força suprema, nós conseguiremos encontrar a força que nós precisamos, a calmaria, a tranquilidade que nós precisamos, e a certeza de que em qualquer circunstâncias nós não estamos abandonados. Com ele, a misericórdia sempre virá para todos nós. As ovelhas, elas são míopes e elas enxergam poucos metros à frente. Então, elas precisam de condução, elas precisam de alguém mostrando a direção a elas para que nenhuma delas se perca ou caiam em situações de risco. Da mesma forma, Deus age conosco, porque nós somos míopes. Míopes no sentido de entendermos os vícios e as dificuldades que cada um de nós tem. Nós enxergamos muito pouco
a necessidade que nós temos de ter essa fé, de acreditar nessa força, acreditar na continuidade da vida, que isso aqui que a gente está vivendo agora, esse materialismo, isso é passageiro, e que a vida continua após o nosso desencarne, chegamos na pátria espiritual, continuaremos os nossos trabalhos, e que nós levaremos apenas aquilo que nós construímos para o nosso crescimento moral e espiritual. O material fica para trás. Então, muitas vezes a gente não consegue levar nem a roupa do corpo, né? Então, é isso que a gente precisa acreditar. E é com o auxílio do nosso pastor, né, do nosso Deus, dessa fé, dessa força suprema, que nós vamos conseguir a provisão daquilo que nós necessitamos, né? Certos de que essa provisão chegará no tempo certo, né? Não no nosso tempo, mas no tempo certo, no tempo de Deus, porque Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. E como que Ele dá isso para a gente? Nos oferecendo novas oportunidades, trazendo a paz, o equilíbrio, a tranquilidade naqueles momentos de muita dor, de muito desespero. Nós não temos um Deus rigoroso e vingativo, mas nós temos um Deus firme, um Deus amoroso, tanto que Ele nos dá sempre novas oportunidades para corrigirmos os erros que nós cometemos, porque Ele é um Pai misericordioso e Ele não quer perder uma de suas ovelhas. Ele quer todos os seus filhos, todos juntos, para chegarmos ao mesmo ponto, né? Para sermos sua semelhança, na verdade, né? Ele não nos leva a precipício, Ele sempre nos leva a caminhos seguros. Somos nós que nos dispersamos muitas vezes, que nos fazemos de rebeldes e não queremos continuar. E aí o Salmo continua. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Então, Deus nos auxilia quando nós estamos aflitos. Ele nos traz calma, Ele nos dá esperança de dias melhores. E Ele nos dá essa certeza que, né, existe essa felicidade plena, futura. E Ele vai nos orientando. Nós precisamos seguir o caminho. Então, Ele enviou o seu próprio Filho Jesus a nos mostrar, através dos ensinamentos, né? Através do Evangelho. Então, Ele já nos deu o caminho. Só que nós nos desviamos e muitas vezes Ele precisa usar de um pouquinho mais de força para que nós acordemos e retornemos ao caminho, né? Ele nos promete uma vida feliz. E para isso a gente tem que ter a certeza da continuação da vida, acreditar que isso aqui é temporário, que nós vamos continuar a nossa jornada. E muitas vezes nós nos pegamos, né, na nossa fé hesitante, porque nós precisamos de uma fé verdadeira, que é uma fé religiosa, mas usando a razão. Então é uma fé raciocinada, não é uma fé hesitante, nem uma fé cega. E para isso, a gente precisa trabalhar. Mas assim, normalmente essa fé hesitante é que prevalece em nós. E aí nós nos pegamos, né, perguntando muitas vezes, por que tantas diferenças? Por que tantas pessoas sofrem? Por que existe, umas nascem na opulência, outras nascem na miséria? Por que essa diferença social? Por que as guerras acontecem? Por que o mal vence o bem, né? Por que ele permite que crianças sofram? E a gente fica muito perdido. Se nós realmente acreditarmos, tivermos certeza na onisciência, na onipotência e na soberania de Deus, aceitarmos de que Ele realmente vai nos guiar para o caminho da luz, para o caminho dessa felicidade plena, porque Ele é todo poder e Ele é toda justiça. Então, ao contrário, se Ele agisse de forma contrária, Ele não seria Deus. E como Deus é soberanamente justo e bom,
ele não pode agir com parcialidade ou por capricho, né? Ele faz exatamente aquilo que cada um de nós necessita. Por que tanta necessidade? Por que essas diferenças? Mas Deus é justo e as coisas que nos acontecem também são justas. Não no nosso entendimento. Nós ainda somos muito imperfeitos, muito pequenos para conseguirmos entender isso. Mas Ele nos guia nas veredas da justiça. Quando nós falamos justiça, nós entendemos vingança e é bastante diferente. Deus não é vingativo, Ele é justo. Então, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar o caminho com amor, com paciência, com bondade. Da mesma maneira que nós, pais, queremos educar nossos filhos, nós também trabalhamos muito o amor, a paciência, a bondade, a tolerância. Mas muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais duro com nossos filhos, um pouco mais severos, porque nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas de bem. Então, muitas vezes a gente precisa usar um pouquinho a severidade, né? Da mesma forma, Deus age conosco, só que da mesma forma que nossos filhos, quando são jovens, não entendem por que nós somos duros, muitas vezes, nós também, como nós somos muito pequenos, nós também não entendemos a severidade de Deus em muitas situações. Mas Ele age da mesma maneira conosco. Nos momentos de dor e aflição, Ele tá presente. Nós não conseguimos enxergá-lo, mas Ele vem nos acalentar, nos acalmar, nos trazer conforto, nos conduzir pelo caminho do amor, da justiça, e não por vingança. Deus trata todos os seus filhos da mesma forma, porque todos nós somos irmãos e somos iguais perante Ele e perante a vida. Olha um bom exemplo. Imagine que você tenha 2 filhos e você precisa mandar um para o céu e o outro para o inferno. Você conseguiria escolher? Você acha que um dos seus filhos merece mais ir para o céu e o outro merece menos e vai para o inferno? Difícil, não é? Da mesma forma é Deus. Ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Ele não quer ver ninguém em sofrimento. Ele quer que sejamos felizes. E para isso, Ele nos deu o caminho. Então, Ele é justo e Ele nos quer junto com Ele. Mas precisamos trilhar um caminho. Quando Jesus diz, bem-aventurados aflitos, Ele quer dizer o quê? Bem-aventurados aqueles que conseguem, que podem provar a sua fé, aqueles que têm força, submissão, aquele que acredita nas alegrias futuras e que para isso é necessário o trabalho, mas que após o trabalho virá o repouso e a felicidade. O Salmo continua. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existe uma trilha entre Jerusalém e o mar, que é chamada de Vale das Sombras da Morte. E os pastores precisavam passar por essa trilha com as ovelhas. E para que nenhuma caísse no precipício, os pastores andavam ao lado das ovelhas, né, conduzindo para que elas não corressem risco e nenhuma se machucasse caindo no abismo, né? Da mesma forma é Deus conosco. Esse vale das sombras da morte são as dificuldades e as tribulações que cada um de nós passa. São os nossos medos, as nossas dores, as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Mas Ele sempre nos dá a provisão, Ele nos dá aquilo que cada um de nós precisa. A provisão é diferente para cada um de nós. É de acordo com o nosso crescimento moral e espiritual. E quando nós achamos que tudo está perdido, aí o sol nasce de novo, radiante, e traz um novo porvir. Ele vem trazendo esperança, levando força.
E aí Deus nos leva a pastos verdejantes, refrigerando a nossa alma. Quando Ele traz essa tranquilidade, essa força, Ele refrigera a nossa alma, Ele traz tranquilidade suficiente, né? Ele está trazendo a provisão para que a gente consiga nos sustentar e continuar a caminhada. A gente vive num medo constante. Medo de morrer, medo de doença, medo da violência, medo de perder um ente querido, medo de perder o trabalho, medo de viver em sociedade, medo do desconhecido. Isso é constante, nos traz muita ansiedade, nos traz dificuldades, né, para seguir. Mas quando nós cremos verdadeiramente nessa força suprema, que ela está nos guiando, nós conseguimos nos libertar desse medo, nós tornamos a nossa jornada mais suave, né? A gente para de sofrer tanto, a gente para de trazer mais sofrimento para a gente, sem considerar que nós não estamos pensando na psicosfera que a gente cria em torno de nós. Quando nós deixamos que esses medos, esses pensamentos ruins nos dominem, nós estamos emitindo e atraindo energias negativas, né? E assim a nossa psicosfera fica muito ruim. Deus é a nossa segurança. Ele é o nosso caminho. Ele anda conosco lado a lado, pronto para nos carregar no colo nas horas que nós caímos, e pronto para nos trazer esperança em dias novos. Mas como como Paulo falava, né? Ele falou para os hebreus, levantai mesmo com os joelhos desconjuntados. Então, após cada queda, que nós tenhamos fé nessa força suprema, esperança de dias melhores, para que nós possamos levantar, mesmo com os joelhos machucados, desconjuntados. Se a gente não conseguir levantar, vamos engatinhar, mas não podemos parar, na verdade, nós não podemos, precisamos seguir, né? E Ele está nos ajudando a buscar nosso crescimento e vencer o nosso inimigo, que somos nós mesmos. Nós mesmos somos o nosso maior inimigo. A gente não tem que brigar com o outro, a gente tem que brigar conosco mesmo. Tomando consciência dessas dificuldades e desses vícios que nós temos, são muitos. E se a gente toma consciência, né? Olha, eu tenho muita atitude de egoísmo. Eu sou muito intolerante, não tenho paciência. Então, a cada momento, a cada situação, pensa, reflete. Na seguinte, talvez você tenha 1 minuto a mais para que você consiga trabalhar esse sentimento e se modificando aos pouquinhos. Tudo demora tempo. Ele sabe, Deus sabe, Jesus sabe que nós somos pequenos e que nós estamos tentando. Mas a gente precisa precisa trabalhar, precisa identificar. Ninguém faz mal pra gente. Somos nós mesmos que fazemos mal para nós mesmos. Nós nos ofendemos, nós nos magoamos, nós nos sentimos inferiores. Nós ficamos tristes. O máximo que o outro pode fazer é tentar nos irritar. Mas cabe a nós aceitar essa provocação ou não. Então, se você se sentiu magoado, vou mudar de pensamento, não vou pensar nisso. A pessoa falou alguma coisa, nossa, que absurdo, como que fala isso? Deixa eu falar, o problema é dele. O problema, o que te pertence é você não assumir esse papel que não é seu. O que o outro faz é problema do outro. O seu é de aceitar ou não. Então, nós, né, quando nós ficamos ofendidos e nos magoamos, é o orgulho que está falando mais alto, né? Então, vamos parar para pensar nisso e não deixar que essas provocações nos derrubem, nos joguem para baixo. São esses sentimentos ruins que tornam a nossa vida muito mais difícil. E se a gente conseguir confiar nesse pastor que nos guia, que nos conduz com sua vara e com seu cajado,
Então, lembrando, o cajado, com o cajado ele puxa a ovelha para o caminho, não é? E a vara, ele corrige. Então, ele vai corrigir com as dificuldades que nós enfrentamos, porque é só através dessa dificuldade que nós vamos tomar consciência, né, da importância de que temos que crescer e que essa materialidade aqui é passageira e que a gente precisa de trabalhar o moral e o espiritual, que é isso que a gente vai levar. Essa é a carga que nós vamos levar para a pátria espiritual. O Salmo continua: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É muito lindo, gente, muito lindo. Quando Deus prepara uma mesa para nós, ele está se colocando como um anfitrião, porque ele quer nos receber. Ele quer que cheguemos até ele. Então, ele vai preparar uma mesa com honrarias, né? Com amor, com cuidado. Ele prepara sempre bênçãos abundantes para todos nós. Então, a gente fala com ele: preparas uma mesa para nos receber, né? Mas para a gente chegar até ele, a gente precisa trabalhar, melhorar nós mesmos, né? Buscar a correção dos nossos vícios, trabalhar o amor ao próximo, trabalhar a caridade, ficar vigilantes o tempo todo, né? Orai e vigiai. Mesmo com a presença dos nossos inimigos, que somos nós mesmos na maioria das vezes, que são os nossos vícios, nossas dificuldades, nós vamos conseguir trilhar o caminho da justiça, não da vingança, da justiça. E a nossa mesa, a mesa com que Deus irá nos receber, é composta daquilo que nós necessitamos, que cada um de nós tem. Então, ele prepara uma mesa para cada um de nós. E ele nos ajuda a vencer, para nos ajudar a vencer esses obstáculos, essas dificuldades que nós temos. Quando ele fala: unges com óleo minha cabeça. O uso do óleo na época de Jesus, antigamente, hoje ainda, né? Mas hoje é menos. Ele é usado para unção. O que é unção? É você esfregar o óleo, significa você derramar e esfregar o óleo. E ele é usado em celebrações, momentos de alegria, ou em rituais. E o que ele demonstra? Ele demonstra a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo sobre todos nós, né? Seja na alegria ou na dor, quando você é ungido, você está recebendo a unção, o desejo, a energia que o Espírito Santo de Deus está presente e vai nos acompanhar. Deus nos unge com o seu Espírito, né? Com o Espírito Santo de Deus, e ele transborda para nos ajudar na capacitação, na força, na paciência, na esperança, na plenitude espiritual. E nós precisamos confiar nisso. Quando o Salmo fala: o meu cálice transborda, é através do amor de Deus que nós conseguimos passar pelas dificuldades. Isso significa que a fé, a caridade e o amor pleno de Deus nos preenche, que dentro do nosso coração esse cálice transborda, essa força, esse Espírito Santo, essa energia, essa luz, ela transborda e ela nos guia e fortalece. Bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão. A misericórdia divina é a manifestação do seu amor por nós. Seu amor por nós é infinito, é enorme. Então, ele é misericordioso. Nós somos feitos à sua semelhança. Então, ele é bom, paciente, misericordioso e justo todo o tempo.
Ele nos auxilia pacientemente, nos dá novas oportunidades, nos conduz com firmeza e com amor. E ele exige de nós trabalho, amor e caridade para com o próximo. Então, nós precisamos encher o nosso coração com esse amor divino, com essa força, para que a gente consiga seguir nessa caminhada. Quando no Salmo Davi usa a palavra certamente, ele mostra para a gente o tamanho da fé dele, como ele confiava e como ele amava esse Deus, e como ele tinha certeza que esse Deus iria conceder a ele a provisão e tudo que ele necessitasse. E ele acreditava que ele ia chegar no final, né, na felicidade futura, na paz e na tranquilidade. E nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos aceitar o amor de Deus, entender quando ele precisa ser mais severo, e precisamos aceitar e entender e amar essa possibilidade, né, da vida futura. Não é possibilidade, é certeza da vida futura, e que lá nós encontraremos a verdadeira felicidade. No Salmo, quando ele fala, habitarei a casa do Senhor por longos dias. Onde é a casa de Deus? Habitarei a casa do Senhor? Onde está essa casa? Dentro de cada um de nós. O nosso coração é a morada de Deus. É aí que ele quer ficar. É aí que ele quer que os sentimentos prevaleçam, os ensinamentos, perdão. É aí que ele quer que os ensinamentos de Jesus prevaleçam e permaneçam. Então, nós precisamos fazer o nosso coração a morada permanente do Senhor, dessa força suprema. Assim, nós seremos muito mais felizes. Precisamos entender que a morada de Deus não se restringe a um local físico. Ela está em todo lugar, especialmente dentro de nós mesmos. Então, quando buscamos a paz, quando buscamos a felicidade, não é em outro lugar, não é em outra pessoa. Primeiro dentro de nós mesmos, para depois a gente querer buscar algo mais em outro lugar. Mas para isso nós precisamos estar bem, estarmos confiantes, certos de que essa força divina está conosco e que ela é suficiente para nos sustentar, nos amparar, e que com ela nós viveremos plenamente em futuro próximo. Temos que confiar no amor de Deus. Nós precisamos trabalhar para a correção dos nossos vícios, aceitar as nossas tribulações e dificuldades com muito amor e gratidão. Porque são essas tribulações as novas oportunidades que nós temos, as oportunidades que nos são dadas pela misericórdia divina, para que a gente tenha outra oportunidade de aprender e agir diferente, que a gente tenha oportunidade de praticar o amor e a caridade para conosco e para com o próximo. E que nós precisamos dessa força divina, essa força suprema, a nos orientar e a nos conduzir. E a certeza de que Ele, essa força, que Deus, está sempre junto de nós. E precisamos aceitar e deixar entrar que o amor e a força de Deus habite dentro de cada um de nós. E que habitar a casa do Pai, que é o amor do Pai, faça morada em nós mesmos, eternamente, e não apenas por longos dias.